A vida de muitos de nós é marcada por desafios. O inesperado nos atinge e, de repente, nos vemos diante de situações que parecem impossíveis de superar. Quando enfrentamos dificuldades, é natural sentir que estamos sozinhos, que a situação é maior do que podemos suportar. Mas a palavra de Deus nos lembra de algo muito importante. Nada é impossível para Ele. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito: porque para Deus nada será impossível. Essas palavras de Gabriel a Maria, quando ela soube que conceberia o Filho de Deus, nos lembram da grandeza e poder de Deus. O que para nós parece inalcançável, para Ele é apenas mais uma demonstração de seu poder divino. A vida de fé é uma jornada onde muitas vezes precisamos dar o primeiro passo mesmo sem ver o caminho à nossa frente. O impossível se torna possível quando confiamos que Deus está no controle. Quando passamos a acreditar que Ele é capaz de transformar qualquer situação, nossa perspectiva muda. O que antes parecia um obstáculo intransponível se torna uma oportunidade para ver o poder de Deus em ação. Pensemos por um momento, quantos testemunhos poderíamos ouvir de pessoas que, ao colocar sua confiança em Deus, viram suas vidas transformadas de maneiras extraordinárias. E o melhor, essas histórias não são antigas ou distantes. Elas acontecem todos os dias, ao redor do mundo, em todas as gerações. Deus continua a trabalhar milagres e mostrar que nada é impossível para Ele. Reflexão. Ao olharmos para os momentos difíceis de nossa vida, precisamos nos perguntar: estamos acreditando no impossível? Estamos dando espaço para que Deus trabalhe e nos transforme, mesmo quando a situação parece sem solução? A transformação que Deus opera em nossas vidas não é apenas externa. Ela começa dentro de nós, no coração e na mente. Quando colocamos nossa fé em Deus, Ele começa a moldar nosso ser, nos capacitando a superar situações que humanamente pareceriam impossíveis. Muitas vezes, as circunstâncias que nos fazem sentir fracos são, na verdade, o terreno fértil onde Deus realiza seus maiores milagres. Veja, por exemplo, o testemunho de pessoas que enfrentaram doenças incuráveis e, com fé, confiaram em Deus para a cura. Eles não apenas buscaram tratamento médico, mas também oraram, buscaram a presença de Deus e confiaram que Ele tinha o poder de restaurá-los. E é através dessa fé que Deus realiza maravilhas. Na Bíblia, encontramos histórias como a de Jó, que perdeu tudo o que tinha, mas nunca perdeu sua fé em Deus. Ele passou por perdas imensuráveis, mas em nenhum momento deixou de confiar no Senhor. E ao final de sua história, Deus o restaurou, dando-lhe ainda mais do que ele tinha antes. Jó não apenas foi curado fisicamente, mas também foi restaurado em sua vida emocional e espiritual. Isso é o que a fé em Deus pode fazer. Quando falamos sobre nada ser impossível para Deus, é importante lembrar que essa transformação não é apenas algo físico. Ela também acontece em nossa mente, no modo como vemos a vida e as dificuldades. Quando confiamos plenamente em Deus, nossa visão sobre as adversidades se transforma. O que parecia um fim, agora se torna um novo começo. E o impossível começa a ser alcançado, porque com Deus nada é impossível. Reflexão. Em sua vida, há algo que você acha impossível de superar? Como pode começar a colocar sua fé e confiança em Deus para transformar essa situação? Lembre-se de que, aos olhos de Deus, nada é impossível. O testemunho de pessoas que viveram transformações impressionantes pela fé em Deus serve como um lembrete poderoso de que Deus ainda realiza milagres hoje. Quando escutamos histórias de superação, vemos não apenas a mudança externa, mas também o impacto profundo nas emoções, no espírito e na maneira como essas pessoas vivem agora. O poder de Deus vai muito além da cura física. Ele transforma as mentes e os corações. Existem testemunhos de pessoas que passaram por lutas emocionais profundas, como a perda de um ente querido,
dificuldades financeiras ou relacionamentos quebrados. Em muitos desses casos, ao se entregarem a Deus, experimentaram uma paz inexplicável, um consolo que vem diretamente do Espírito Santo. A Bíblia nos lembra em Filipenses 4, versículo 6, que não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as nossas petições diante de Deus. Quando trazemos nossas preocupações a Deus com fé, Ele nos oferece uma paz que transcende o entendimento humano. Muitas dessas histórias nos mostram também que, por mais desafiador que seja o momento, a confiança em Deus nos permite ver além do problema imediato e olhar para a eternidade com esperança. A transformação é visível não apenas nas mudanças externas, mas também na alegria, na paz e na confiança que essas pessoas demonstram, mesmo em meio à adversidade. Exemplo de transformação pessoal. Como podemos ver, um dos testemunhos mais poderosos que encontramos é o de pessoas que foram libertas de vícios. O álcool, as drogas e até mesmo o vício em comportamentos destrutivos têm sido quebrados pela força da fé. Essas pessoas experimentaram o poder de Deus de maneira tão tangível que as suas vidas nunca mais foram as mesmas. O impossível para o homem se tornou possível porque Deus é mais forte do que qualquer vício ou hábito destrutivo. E tudo isso é possível porque nada é impossível para Deus. É importante notar que a transformação não é apenas sobre a situação, mas sobre o coração. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos ajuda a lidar com nossos desafios de uma forma que antes não seria possível. A paz e a força que vem de Deus nos capacitam a atravessar qualquer tempestade. Quando falamos sobre transformação, é impossível não lembrar da fé que move montanhas. A fé genuína é a chave para experimentar o impossível. Jesus mesmo nos ensinou que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Não se trata de uma fé superficial, mas de uma confiança profunda no poder de Deus. Deus, em sua infinita graça, nos chama a acreditar nele, não importa o quão grande ou pequena seja a nossa fé. A Bíblia nos diz em Mateus 17, versículo 20, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus nos desafia a ter essa fé, pois ele sabe que nada é impossível para Deus, e tudo o que precisamos fazer é confiar. Vamos refletir por um momento. Quando temos fé, não estamos simplesmente esperando por uma solução mágica. A verdadeira fé nos impulsiona a agir. Ela não é passiva. Deus espera que tomemos passos na direção do nosso milagre, com a certeza de que Ele já está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A fé ativa é aquela que age, ora e espera com paciência, sabendo que Deus cumprirá sua promessa no tempo certo. Exemplo de fé em ação. Há pessoas que, mesmo diante de doenças graves, como o câncer ou doenças incuráveis, continuam a lutar com a esperança e a confiança de que Deus pode fazer o impossível. Elas não desistem, pois acreditam que Deus é maior do que qualquer diagnóstico ou prognóstico. Suas vidas servem como um testemunho poderoso de que a fé em Deus pode trazer uma cura milagrosa. Deus não promete uma vida sem dificuldades, mas Ele promete estar conosco em todos os momentos. Ele é fiel e suas promessas nunca falham. Não importa o quanto o mundo nos diga que não há esperança, em Deus sempre há uma solução, sempre há um caminho. Para Ele, nada é impossível. Exemplo bíblico. Podemos ver isso na história de Abraão e Sara, que apesar de sua idade avançada, confiaram plenamente nas promessas de Deus e, por fé, viram o impossível acontecer. A promessa de um filho foi cumprida. Deus fez com que eles experimentassem sua fidelidade e, como resultado, uma geração inteira foi abençoada. O apóstolo Paulo é outro exemplo claro de como nada é impossível para Deus.
Sua vida foi uma verdadeira transformação. Ele era um perseguidor de cristãos, alguém que causava sofrimento a muitos, mas Deus o alcançou de uma maneira incrível e o transformou em um dos maiores pregadores da história da igreja cristã. A história de Paulo nos ensina que, independentemente de nosso passado, se confiarmos em Deus, Ele pode transformar até as situações mais desesperadoras. Em sua carta aos Filipenses, Paulo nos dá um exemplo de como manter a fé firme diante das adversidades. Ele escreve: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Este versículo é uma poderosa declaração de que, independentemente do que enfrentamos, temos acesso à força divina. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos capacita a superar qualquer dificuldade, não por nossa própria força, mas pela sua. O impacto da transformação de Paulo. Depois de sua conversão, Paulo passou a ser um defensor do Evangelho. Ele enfrentou prisões, torturas e adversidades, mas sempre permaneceu firme. Ele soube que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus estava com ele, e isso lhe dava forças para continuar a missão que Deus lhe confiou. O testemunho de Paulo nos desafia a acreditar no poder transformador de Deus. Se Deus foi capaz de transformar a vida de Paulo, Ele certamente pode fazer o mesmo em nossas vidas. Exemplo prático. Imagine uma pessoa que vive uma vida distante de Deus, praticando erros, tomando decisões erradas e vivendo um caminho de destruição. No entanto, ao ouvir a palavra de Deus, ela se arrepende e Deus, em sua misericórdia, a transforma. Essa transformação não é instantânea, mas ao longo do tempo, ela começa a ver mudanças significativas, passando a viver com propósito, esperança e, mais importante, uma nova vida em Cristo. Isso é um exemplo claro de como, com fé, a pessoa começa a experimentar o impossível. O impossível aqui é a mudança de um coração endurecido para um coração cheio de amor e bondade. Quando falamos sobre transformações como a de Paulo, estamos falando de uma mudança profunda. Não se trata de uma simples mudança de hábitos ou comportamentos. Trata-se de uma mudança de identidade, uma transformação que vem da presença de Deus em nossa vida. Isso acontece porque em Cristo somos novas criaturas. O antigo se vai e tudo se faz novo. O poder de uma nova identidade em Cristo. Quando nos entregamos a Deus, Ele nos dá uma nova identidade. Não somos mais definidos pelos nossos erros, falhas ou passado, mas pelo que Ele fez por nós na cruz. Isso é um milagre. Deus pode pegar uma vida quebrada e fazer dela algo belo, digno e valioso. Ao longo da história cristã, testemunhos de milagres são incontáveis. Pessoas que estavam à beira da morte, físicas ou espiritualmente, foram curadas pelo poder de Deus. Isso nos mostra que verdadeiramente nada é impossível para Ele. Existem testemunhos de pessoas que estavam desenganadas pela medicina, mas, através da oração e da intervenção divina, experimentaram cura física. Outros, com feridas profundas na alma, como o trauma e o sofrimento emocional, encontraram restauração através do amor de Deus. Testemunhos de cura. Em várias ocasiões, Jesus demonstrou o seu poder de curar. O Evangelho de Lucas, por exemplo, relata a história de uma mulher que sofria com hemorragia há 12 anos. Ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, mas não encontrou cura. No entanto, ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi imediatamente curada. Lucas 8:43-48. Este é um exemplo claro de como Deus pode transformar o impossível em algo real e tangível. O que vemos aqui não é apenas a cura física, mas também uma manifestação do poder de Deus em devolver a esperança e a dignidade a uma pessoa que havia sido marginalizada pela sociedade. Para ela, o impossível se tornou possível, e isso aconteceu por sua fé em Jesus. O Senhor sempre nos chama a crer, mesmo quando não vemos imediatamente a solução. Deus pode fazer o impossível se tornar realidade.
seja em nossa saúde, nossos relacionamentos ou em qualquer outra área da nossa vida. Cura interior e restauração. A cura não se limita à nossa saúde física. Muitas vezes, as feridas mais profundas não são visíveis, mas estão guardadas em nosso coração. Deus é especialista em curar essas feridas ocultas. Ele é capaz de curar as cicatrizes emocionais que muitas vezes carregamos por toda a vida. Se você está vivendo uma dor emocional, uma perda ou um trauma que parece impossível de superar, saiba que Deus tem o poder de restaurar até as áreas mais profundas de sua alma. Nada é impossível para Ele, e Ele é capaz de fazer milagres em todas as áreas de sua vida, tanto no físico quanto no espiritual. Em minha própria vida, experimentei a cura de várias maneiras. Houve momentos de dor e sofrimento que pareciam sem fim, mas em meio àqueles momentos, Deus me alcançou e me curou. A sensação de que, em determinado ponto, não havia mais esperança se dissipou quando percebi que Deus estava comigo. Ele nunca me abandonou, e Ele também não vai abandonar você. Deus está no controle. Um dos maiores milagres que testemunhamos na vida cristã é a restauração do coração humano. Não importa o quão perdidos ou quebrados possamos nos sentir, Deus é capaz de restaurar e renovar. Ao entregarmos nossas feridas a Ele, Ele cuida de nossa dor e nos ajuda a ser novamente completos. Este é o milagre da vida cristã, a transformação do impossível em algo extraordinário. Deus não apenas transforma nossas situações, mas transforma nosso interior, nossa fé e nossa perspectiva sobre a vida. O poder de testemunhar. Quando experimentamos um milagre em nossa vida, não devemos guardar isso para nós mesmos. Assim como Paulo e outros personagens bíblicos, somos chamados a testemunhar o poder de Deus para que outros possam acreditar e também experimentar o impossível. A fé se espalha quando testemunhamos as maravilhas de Deus. Aquele que recebe o milagre é chamado a compartilhar essa transformação com o mundo, proclamando que nada é impossível para Deus. Cada testemunho é um lembrete do poder de Deus e uma confirmação de que, com Ele, o impossível se torna possível. Às vezes, as circunstâncias da vida nos fazem questionar a possibilidade de mudanças reais. Em um mundo onde tudo parece cada vez mais difícil e a esperança diminui, é crucial recordar que, para Deus, nada é impossível. Ele pode transformar a situação mais desesperadora em um testemunho glorioso de seu poder. Isso não é apenas teoria ou história antiga. Isso é algo que pode acontecer hoje, na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que creem. Milagres em momentos de crise. Olhe para os momentos de crise que você já passou ou que ainda está enfrentando. Pode ser uma doença, uma perda, um momento de dificuldades financeiras ou um relacionamento quebrado. Talvez você tenha se sentido sem saída, sem esperança, e tenha acreditado que a situação era impossível de mudar. Porém, é nesses momentos de maior necessidade que o poder de Deus é mais evidente. Em momentos de desesperança, Ele age de forma milagrosa, restaurando, curando e renovando. O milagre de um novo começo. Em Sua palavra, Deus promete nos dar um novo começo. Em Isaías ele declara: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a sabereis? Isaías 43:19. Para Deus, não há situação que não possa ser revertida, não há vida que Ele não possa transformar. Ele pode restaurar sonhos que foram esmagados, curar corações partidos e trazer de volta a alegria perdida. Quando olhamos para o futuro, mesmo que seja incerto e cheio de desafios, devemos lembrar: com Deus nada é impossível. Testemunhos vivos de transformação. Muitas pessoas ao redor do mundo têm histórias que provam a grandiosidade do poder de Deus em suas vidas. Se você conhece alguém que passou por uma situação difícil e hoje é um testemunho vivo de superação, você pode ver o quanto Deus fez o impossível acontecer.
Esses testemunhos são como uma luz que brilha, iluminando o caminho de outros que estão no escuro, esperando por uma chance de mudança. Eu quero que você pense por um momento. O que em sua vida parece impossível? O que você acha que não tem solução, que não pode ser restaurado? Deus pode transformar isso em algo glorioso. O impossível é apenas o começo do que Deus pode fazer. Ele pode tomar qualquer situação e mudá-la para algo que traz honra ao seu nome. A importância da fé inabalável. Como vimos em tantos testemunhos ao longo dos tempos, a fé inabalável é a chave para o impossível tornar-se possível. Quando você decide confiar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, você está abrindo as portas para o milagre. O poder de Deus se move quando a fé é colocada em ação. A fé é o ingrediente que ativa a promessa de Deus, permitindo que Ele faça o que é humanamente impossível. Se você está enfrentando uma situação que parece impossível, lembre-se, a fé é a ponte entre a sua necessidade e o milagre de Deus. Mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, mantenha sua fé firme. Deus é fiel para cumprir suas promessas. E Ele pode fazer muito mais do que você pode imaginar. Agora que entendemos que para Deus nada é impossível, precisamos lembrar que a oração é um dos maiores instrumentos que temos para ver esse impossível se tornar possível. A oração é nossa conexão direta com Deus. O canal por onde entregamos nossos pedidos, expressamos nossa gratidão e renovamos nossa fé. Ela é o momento em que nos abrimos para o poder transformador de Deus, permitindo que Ele atue nas áreas mais desafiadoras de nossa vida. Oração como meio de acesso ao impossível. Quando oramos, estamos afirmando nossa confiança em Deus. Não oramos porque achamos que Deus precisa saber de algo que Ele já não sabe. Oramos porque a oração é um ato de entrega. Ao orarmos, estamos colocando nossas aflições, preocupações e sonhos nas mãos de aquele que pode fazer o impossível acontecer. O poder de Deus se manifesta de maneiras inesperadas quando a oração é feita com fé, humildade e perseverança. O exemplo de oração de Jesus. Em momentos de dificuldade e crise, Jesus nos deu o maior exemplo de oração. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida, ele orou com fervor, pedindo a Deus que, se fosse possível, afastasse dele o cálice de sofrimento. No entanto, ele completou sua oração com as palavras: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Isso mostra que a oração é também um momento de alinhamento com a vontade de Deus. A confiança em Deus deve ser maior que qualquer desejo humano. A oração nos ajuda a entender e a aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela parece difícil de compreender. A confiança que move montanhas. Jesus nos ensinou que a fé e a oração, combinadas, têm o poder de mover montanhas. Ele disse: "Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará." Mateus 17:20. Este versículo nos ensina que não precisamos de uma grande fé para ver Deus agir. Às vezes, uma pequena confiança em seu poder é o suficiente para Ele transformar nossa vida e nossa realidade. Conclusão: confiando em Deus para o impossível. O impossível não é um obstáculo para Deus, mas uma oportunidade para Ele manifestar sua glória. Quando colocamos nossas dificuldades diante de Deus, com fé e confiança, Ele age de formas que jamais imaginaríamos. Nada é impossível para Deus. Ele é capaz de mudar qualquer situação, restaurar qualquer vida e trazer a transformação que tanto buscamos. O que você precisa hoje? O que parece impossível em sua vida? Lembre-se, Deus pode fazer o impossível acontecer, e tudo começa com a sua fé e a sua oração. Agora eu convido você a se juntar a mim em oração, colocando diante de Deus tudo o que parece impossível. Vamos confiar nele
e clamar por sua intervenção em nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tua infinita grandeza e poder. Hoje colocamos diante de ti todos os nossos desafios, dificuldades e o que parece impossível aos nossos olhos. Sabemos que nada é impossível para ti e confiamos em tua capacidade de transformar nossas vidas. Ajuda-nos a ter fé, mesmo nas situações mais difíceis, e fortalece-nos para que possamos confiar plenamente em ti. Que tua mão poderosa atue em nossos corações e em nossas circunstâncias, trazendo milagres e bênçãos. Se você acredita que Deus pode fazer o impossível, diga amém e continue confiando nele. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir esta mensagem. Se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber mais conteúdos que irão fortalecer sua fé. Que Deus abençoe sua vida e sua caminhada. Até o próximo vídeo.